Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus, entregamos este momento nas tuas mãos, este momento agradável na tua presença, Pai, para aprender de ti. Venha nos ensinar, venha nos orientar, no nome de Jesus Cristo, venha nos edificar por intermédio desta palavra que o Senhor vai falar conosco. Repreendo todas as forças malignas, tudo que não te glorifica, tudo que não confessa, tudo que não se alinha ao conhecimento de Cristo, seja repreendido no nome de Jesus, seja neutralizado todo espírito de pensamentos errados, todo espírito de distração, eu amarro e retiro deste lugar no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, venha glorificar Jesus, venha glorificar o único nome que foi exaltado acima de todo nome, que é Jesus. Aleluia. Como a sua pessoa dizemos, obrigado, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Jesus seja louvado. Amém, irmãos? Ok. Rapidamente vamos nos levantar para abrirmos, para lermos as nossas Bíblias. Eu aqui também vou ler a Bíblia mais bonita da igreja. Ok. Vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura bíblica. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Diz assim a palavra de Deus: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Pula uma folha, Mateus 7, 7. Hoje vamos ler 6, 6 e 7, 7. 7, 7 diz assim: desculpa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Palavra do Senhor. Toma teu assento com gentileza no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como estamos a falar do nosso tema, já a caminhar já para 4 meses, acho eu, da retenção. Hoje não vamos fugir da regra, mas não vai ter palavra retenção no subtema de hoje, mas tem a mesma tendência de guardar. Amém? Ok, então hoje vamos falar acerca da eficiência da oração. Diga comigo, a eficiência da oração. Yes, a eficiência da oração quer dizer o poder, a força da oração. O que sustenta a oração, o que faz a oração ser forte, o que faz a oração ser resistente e produzir frutos. É disso que nós vamos ver e nós acabamos de ler no livro de Mateus 6, 6 e Mateus 7, 7, para que a gente possa entender mais ou menos acerca da eficiência da oração. Primeiramente, quando estamos a falar da oração, devemos explicar melhor para que a gente possa saber daquilo que nós fizemos. Muitas das vezes, quando chegamos na igreja, não nos envolvemos completamente naquilo que se faz na igreja, só pelo facto de não conhecermos no nosso espírito o que nós fizemos. Aquilo que você não conhece na profundidade, podes levar isso como prontos. Podes não dar importância quando você não conhece bem a coisa. É bom, às vezes, parar. Eu amei muito o que o pastor fez aqui no domingo, anteontem, quando estava nos perguntar o que é essa palavra Cristo em nós. Porque muitas vezes o hábito faz com que as coisas de Deus se tornem como costume.
E quando algo se torna como costume, pouco importa a força que há nele, pouco importa a eficiência, a capacidade que isso pode causar na tua vida, mas se tornar costume, você pode lhe levar como algo banal e você não vai viver os benefícios daquela coisa. Então, assim também é a oração. Muitas das pessoas oram, mas não sabem na verdade o que estão a fazer. Por isso é que às vezes levam aquela vida de oração, hoje ora, amanhã não ora, faz 1 mês, 2 meses, não ora. Para ele é normal porque não sabe do valor verdadeiro daquilo que ele pratica. Para praticar bem alguma coisa, precisa saber na profundidade o que significa aquilo. Então hoje estamos a falar da eficiência da palavra de Deus, da oração, desculpe. Então, antes nós devemos tentar explicar sobre a oração. O que é a oração? A oração é uma comunicação, é um meio de comunicação. As pessoas, por exemplo, quando se conhecem e se encontram, têm a tendência de conversar. A conversa é uma comunicação que as pessoas estão a entreter. E Deus é um ser que nos criou, é um ser supremo que não foi criado, é um ser superior de todas as coisas. Eu estou a meditar novamente, voltei no Gênesis e eu acabei de perceber que o tempo não, quer dizer, o tempo não determina Deus, o tempo não criou Deus. Deus é que, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu consegui entender que entre o princípio e Deus, quem encontrou outro é o princípio, porque quem cria o próprio princípio é Deus. O princípio começa com Deus. Amém? Então, ele é um ser que nos criou. Ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Se você com teu próximo, com amigo, mãe, filho, pronto, você consegue conversar, você consegue se comunicar, isso significa que Deus, na qual nós fomos criados segundo a sua imagem, ele também tem essa tendência de conversar. E o mecanismo ou a coisa que nos faz, quer dizer, que nos leva a nos comunicar com Deus é a oração. Muitas das vezes, você quando está aí emprestar dinheiro ou pedir um favor, você não chega logo e pede, não, quero isso. Você chega na pessoa, cria conversa, para no final cair no teu objetivo de me empresta alguma coisa. A conversa é que fez com que a pessoa, quer dizer, que preparou o ambiente para você chegar no teu objetivo. Deus também conversa ou quer conversar conosco e Ele nos deu a oração como a ferramenta que nos comunica com Ele. Amém? A oração é a comunicação, é uma ferramenta que Deus nos deu para podermos comunicar-nos com Ele. E se nós lermos no mesmo livro de Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, neste caso, nós nunca vamos ver Deus a se direcionar, por exemplo, a mandar a gente se direcionar ao diabo ou aos seres humanos. A oração do Pai Nosso, você verá que é conversa. Primeiro, Jesus fala, assim você deve orar, Pai Nosso que está no céu, como o pastor nos explicou, é o foco que ele está nos mostrar a quem está a ser dirigida a nossa oração. A oração, por exemplo, quando nós estamos a orar e entramos no momento, por exemplo, do combate, vamos repreender as forças, aí nós não estamos a envolver mais a oração de comunicação. Estamos a lidar com as circunstâncias, estamos a lidar com o diabo e tudo que ele causou. Amém? Então é isso. A oração é a comunicação com Deus. É a ferramenta que nos liga com Deus. Diga comigo, glória a Deus. Então, nessa senda da oração, que é a comunicação com Deus, eu organizei alguns pontos. O que a oração faz? O que a oração é? O que a oração faz? O que nós podemos adquirir na oração? Quais são os benefícios da oração? O que nós podemos contrair enquanto nós oramos?
E o primeiro ponto que eu encontrei para descrever isso, na oração, podemos adquirir o que é de Deus. Diga comigo, na oração, podemos adquirir o que é de Deus. Quando eu oro, eu automaticamente, quer dizer, enquanto eu passo mais tempo na presença de Deus orando, eu estou a ser contaminado por Deus. Algumas coisas que eu vou pedindo a Deus, por exemplo, Deus me dá coração de amor, Deus me dá não sei o quê, Deus eu quero ser como tu, Deus quer não sei o quê. São coisas que muitas das vezes se manifestam em nós, flui em nós automaticamente, só por causa, não é porque nós oramos, pedimos isso a Deus, mas porque nós nos submetemos na oração, submetemos a nossa vida, fizemos com que a oração faça parte da nossa vida, e isso se torna frequentemente, nós fizemos isso frequentemente, e o que é de Deus se manifestará em nós, mesmo quando nós não pedimos. Moisés, Deus lhe chamou no monte para se comunicar com ele. Ficou lá 40 dias e 40 noites, só conversando com Deus. E Deus é luz, Deus brilha. É uma das coisas que, as pessoas viam Deus. É uma das coisas que caracteriza Deus. O brilho. É algo que é de Deus, mas pelo facto de Moisés permanecer durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus, se comunicando com Deus, o brilho de Deus se refletiu no rosto de Moisés. Só pelo facto dele se comunicar com Deus, adquiriu uma das coisas de Deus. As pessoas não podiam olhar para Deus. Assim também quando Moisés desceu, as pessoas não podiam olhar na cara de Moisés. Por que isso aconteceu? Moisés não pediu, não foi lá na presença de Deus dizer: Deus, eu quero brilhar, faça meu rosto brilhar. Não, só pelo facto de Moisés permanecer na presença de Deus, só pelo facto de Moisés se comunicar com Moisés durante 40 dias e 40 noites, manter o seu foco em Deus, aquilo que era de Deus se manifestou na sua cara. Moisés descia do monte, as pessoas tiveram que cobrir os seus rostos. Assim como eles não podiam nem ouvir a voz de Deus. Vocês se lembram, irmão? Quando Deus decidiu, o povo murmurou: Moisés, só você que fala com Deus, nós também queremos ouvir Deus. Pronto, Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: prepara o teu povo. Ele fala para eles ficarem prontos para se purificar, que os homens não se metem com mulheres, ficam assim. E no dia seguinte ficam ao pé do monte, e tenham cuidado para que nada venha tocar neste monte. Até o monte onde Deus tinha que descer era contaminado com a presença de Deus, que mesmo o animal se encostar no monte morria. A oração te faz com que você tenha contato com Deus. E quando você tem o contato com Deus, o que é de Deus se manifestará em você. Se o monte Sinai foi contaminado com o poder de Deus a ponto de que mesmo o animal não podia se aproximar, quem tocar morrer, é assim também que a oração pode fazer conosco. Quanto mais nós nos mergulhamos nele, quanto mais nós investimos nele, quanto mais nós priorizamos ele, quanto mais nós praticamos ele, as coisas de Deus, o poder de Deus, as coisas de Deus, as qualidades de Deus vão se manifestar em nós naturalmente. Esse é o primeiro ponto, que na oração podemos adquirir o que é de Deus. E Paulo explica na segunda carta aos Coríntios que se Moisés, irmãos, prestem atenção que o que eu contei, acabei de contar a história de Moisés, e Paulo pega a mesma história e explica para nós na nova aliança. Disse: se Moisés, que pregava a mensagem da morte, quer dizer, a mensagem da condenação, a sua face brilhou por estar na presença de Deus, quanto mais você que está na nova aliança.
Se Moisés que fosse se comunicar com Deus naquele tempo que Deus estava se ocultar, se guardar, ou se preservar, quer dizer, no tempo que Deus estava separado dos homens, mas Moisés foi falar com Deus e Moisés brilhou. Quanto mais nós que não temos limitações, quanto mais nós que não temos barreira, quanto mais nós que Deus se revelou plenamente em nós por meio de Jesus Cristo. Se Moisés que estava naquele tempo conseguiu brilhar, porque se comunicou com Deus, isso deve nos dizer que nós manifestaremos muito mais que Moisés se nós nos dedicamos na comunicação com Deus ou na oração. A comunicação, irmãos, tem poder. Há um poder na comunicação que vocês não devem ignorar. Alguns dizem, diga-me com quem tu anda, eu te direi quem tu és. Isso por quê? Porque os homens, quanto mais se unem, quanto mais eles vão caminhar junto e entreter amizade, vão indo conversando, aquilo que era do outro vai começar a se manifestar no outro. Eu tenho um amigo, irmãos, nós na escola andávamos assim colados. Chegou um momento que quando o pessoal da diretoria chegava, porque chegou um tempo lá na escola, nós tínhamos dois apartamentos. Tínhamos a escola aqui nessa rua, 2 ou 3 escolas lá no bairro Popular, 2 ou 3 ruas, também tinha a mesma escola, mas está dividido. Então, pela graça de Deus, eu sou muito inteligente. A escola me escolheu para começar a fazer lista de presença nos dois departamentos, nas 2 escolas. Pegava no nosso prédio, fazia em todas as salas, saía de lá, ia naquela outra escola que é nossa também, entrava em todas as salas, fazia a lista de presença. Mas chegou um momento que a senhora da diretoria, quando chegava, em vez de chamar Enoque, chamava Onesime. Por quê? Porque eu andava com Onesime. Quando se fala de Enoque, Onesime está perto. Conversávamos muito, tínhamos aquele contato forte que até as pessoas começaram a nos confundir, mas fisicamente não somos parecidos. Mas só pelo facto de a gente se comunicar, estar sempre unido, estar sempre em comunicação, as pessoas começaram a nos confundir. A comunicação tem um grande poder. Se com o ser humano você permanece em comunhão com ele, com o ser humano você permanece em comunicação com ele, aquilo que é dele, o comportamento dele, os hábitos dele te contamina. Quanto mais quando você se comunica com Deus. O que é de Deus se manifestará em você quanto mais você se comunica com Deus. Alguns cantam, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como tu, Senhor. Uma das formas, um dos mecanismos que te leva a ser como o Senhor é a oração. E segundo ponto, o que a oração faz em nós? Na oração ouvimos Deus. Diga comigo, na oração. Não convida, na oração ouvimos Deus. Yes. Por meio da oração, quando nós cultivamos a oração, nós temos a facilidade de ouvir Deus. Quanto mais nós cultivamos a vida da oração, quanto mais nós nos posicionamos na oração, porque oração é um posicionamento. Quem quer começar a ouvir Deus com facilidade, quem quer entreter uma amizade profunda com Deus, a ponto de fala com Deus e Deus fala com ele, um dos posicionamentos que essa pessoa deve adotar é a oração. Atos capítulo 10. Pedro, a Bíblia disse que quando chegou a hora da oração, Pedro subiu no teto, no terraço para orar. Ele não subiu lá para ir cantar, não subiu lá para ir brincar, não subiu lá para entrar no Facebook, não subiu lá para se distrair. Ele subiu no terraço para orar. E Pedro era judeu. Irmãos, prestem atenção. Pedro era judeu. E os judeus, se você ler no mesmo livro de Atos capítulo 10, lá nos versículos 20 e tal, quando Pedro começa a explicar
quando chegou na casa de Cornélio, ele disse que vocês sabem que não é permitido, não é lícito que um judeu frequente os não gentis. Pedro, apesar de caminhar com Jesus, ele mantinha aquela mente fechada de que eu não posso me unir com os gentios. Pensava que Deus fazia a separação dos homens. Pensava que Deus só estava com os judeus. Enquanto Pedro orava, Deus começou a mudar a mente do Pedro. Como? Pedro orava, de repente foi arrebatado. Isso aconteceu porque ele estava a orar. Se ele não orasse, não acredito que ele deveria ser arrebatado. Pedro foi arrebatado, viu um pano, um lenço, com todos os animais que Deus havia proibido na antiga aliança, que o povo de Deus não podia nem tocar, nem comer. São esses animais que Pedro viu naquele lenço. E a voz de Deus lhe disse: mata e come. Pedro disse: não. Isso por quê? Porque Pedro mantinha a cultura judaica, guardava a lei. Para ele, na lei, eu não posso comer esses animais. Também na lei, eu não posso me unir com os gentios. Mas Deus estava querendo lhe ensinar algo diferente. E quando é que Deus começou a lhe ensinar isso? Foi na oração. A vontade de Deus não era só ganhar Israel. Jesus, antes de subir, lhes disse mesmo: comece em Jerusalém, depois vão em Samaria e chegue até os confins da terra. Jesus queria ganhar o mundo por intermédio do evangelho. Mas Pedro estava limitado só com os judeus. Mas na oração, Deus lhe fez entender que eu não faço separação das pessoas. Pedro conheceu a vontade de Deus no momento da oração. E esses animais, por que Deus mostrou esses animais? Esses animais simbolizam os gentios, as pessoas que não fazem parte, as pessoas que não eram. É na oração, diga comigo, é na oração. Não confira, é na oração que eu conheço a vontade de Deus. É na oração. O que Deus quer fazer com Angola? Como é que Deus quer trabalhar conosco nessa igreja? Como é que Deus quer lidar com a tua vida? Invista tempo na oração. É nesses momentos onde tu verás o que verás ou saberás aquilo que Deus quer fazer. É na oração que nós conhecemos a vontade de Deus. Não é só Pedro, mesmo o próprio Cornélio. A Bíblia diz que o Cornélio era piedoso, ele fazia esmola, ele era um homem bom e ele frequentemente orava, mesmo não ser crente, ele orava. Irmão, Cornélio não era crente, não conhecia Jesus, não havia nascido de novo, mas ele praticava a vida de oração. Como praticava a vida de oração? Um certo dia ele orava, anjo lhe apareceu para lhe falar que você precisa chamar Pedro, para ele te fazer entender aquilo que você precisa saber. É na oração que ele descobriu que havia alguma coisa que ele não havia feito. O homem rico que havia encontrado Jesus disse: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar o reino do céu? Jesus lhe jogou a lei na cara. Você sabe os mandamentos: não matará, não fará isso. Ele disse: tudo isso eu tenho feito. Jesus disse: muito bem, uma coisa te falta. Ele disse: o quê? Vai, vende tudo e siga-me. É a mesma coisa que estava acontecendo com Cornélio. Cornélio fazia boas obras. Cornélio era piedoso. Cornélio orava, mas alguma coisa lhe faltava: seguir Jesus. Ele pensava que, talvez Cornélio chegou uma fase da vida dele, ele pensava: uau, eu sou bom, eu faço tudo, então eu mereço. Quando não sei o que, vou entrar no reino do céu, vou entrar, quando o Messias vir, eu vou entrar. Talvez ele pensava isso, mas alguma coisa lhe faltava que ele não sabia. É na oração
é onde Deus lhe revelou aquilo que ele precisava. Era ouvir Pedro. E não era crente. Irmãos, para martelar sobre isso, Cornélio não era crente, mas na oração ele conseguiu perceber a vontade de Deus. Atos capítulo 13. Vamos abrir Atos capítulo 13. É um dos pontos que nós conhecemos a vontade de Deus na oração. Atos capítulo 13. Começando no versículo 1. Diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Aqui Lucas está querendo nos explicar o tipo de igreja que havia em Antioquia. Eu tenho pena alguns ministérios que, prontos, eles não acreditam nos profetas e não acreditam nos doutores, nos mestres e nos apóstolos. Mas a continuidade da igreja nos mostra claramente que os 5 ministérios operaram. Até, não sei, eu nunca vi pastor no Atos dos Apóstolos, mas profeta, doutor, mestre estão aqui, os apóstolos estão aqui. Ah, não, quem deve consagrar os apóstolos só tem que ser Jesus. Jesus não lhe consagrou apóstolo fisicamente. Jesus se encontrou com ele, foi apóstolo por causa da revelação. Amém. Havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, que era tio de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Simeão, chamado Níger. Quando estamos a falar de Níger aqui, vimos um pouco a África. Esse Simeão, provavelmente, segundo a teologia, provavelmente foi um negro. Amém, irmãos? Chamado Níger. E Lúcio, Cireneu. E Mané, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui, Lucas está nos explicar que esta igreja não havia separação de pessoa. Todos eles viviam uma vida de comunhão, em conjuntos. Amém? Oh, amém. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Eles estavam unidos num dia do culto, estavam em jejum, provavelmente estavam em oração, estavam a adorar a Deus, estavam a contemplar a presença de Deus. Enquanto eles estavam a fazer isso, o Espírito Santo disse: Pastor? Sim, eles estavam a orar. Estavam num momento tipo assim, como posso dizer, um retiro, podemos dizer assim. Eles estavam unidos, estavam em jejum, estavam a servir a Deus, estavam lá a adorar, estavam lá, quer dizer, é num momento que tem a ver com a oração. Nesse ambiente, o Espírito Santo disse: Paulo era chamado, Deus lhe apareceu quando ele ia a Damasco para aprender a igreja, e Jesus havia lhe confiado o ministério, mas mesmo assim, Paulo não exercia o ministério. É nesse dia que Paulo começou a exercer o ministério. Como isso aconteceu? Porque a igreja estava unida, estava a orar. O Espírito Santo diz: separei para mim Barnabé e Saulo para o ministério que eu tenho lhes chamado. É assim que eles se uniram. Primeira viagem missionária começou. Paulo começou a ser Paulo a partir daqui. É na oração que nós conhecemos a vontade de Deus. É na oração que nós começamos a dar os primeiros passos, a agradar a Deus, a andar de acordo com a vontade de Deus. É na oração. Alguém está sendo abençoado? Alguém está sendo abençoado? Outro ponto, é na oração. Na oração somos recompensados. Nós lemos aqui no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6, e também no mesmo Mateus capítulo 7, versículo 7, entendemos que na oração nós recebemos de Deus, somos recompensados. Quando nós nos ocultamos, lidamos com um Deus oculto, Ele nos recompensa, Ele nos dá.
Ele nos dá. Quando nós pedimos, Ele nos dá. Amém, irmãos? Ele nos dá. Na oração, primeiro ponto que nós citamos aqui é? Primeiro ponto. Adquirimos o que é de Deus? 2. Pronto. 3. Somos recompensados. Yes. Somos recompensados. E Jesus foi mais além, foi longe. No livro de João, capítulo 14, versículo 13, disse: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Diga comigo, Jesus disse: tudo que eu pedi, em nome dele, Ele me dará. Irmão, medita nessa palavra. Medita em cada palavra. Tudo é tudo. Tudo que você pedir, tudo que você pedir. Vamos cair, depois vamos chegar num momento muito interessante. Então eu queria explicar aqui para depois eu explicar a eficiência da oração. Preste muita atenção. Jesus disse tudo. Irmãos, olhem para mim todos. Tudo. Jesus pode mentir? Irmão, Jesus pode mentir? Jesus mente? Um dia ele pode mentir? Pode dizer alguma coisa e se arrepender? Não. Jesus disse tudo. Esse versículo deve nos revolucionar. Deve nos fazer não começar mais a achar normal quando nós pedimos alguma coisa da parte de Deus e não receber. Hoje, isso de não receber fez com que o ser humano criasse várias doutrinas, vários dogmas, vários exemplos para significar o fracasso da oração que você faz. Não, quando não oro, porque não era a vontade de Deus. Jesus disse: tudo que você pedir, Ele dará. Chega na igreja, ora para um doente, em nome de Jesus, quando não é curado, acha já uma desculpa, quer dizer, está a orar, mas na mente dele sabe que se não dá certo, tem uma coisa no bolso que eu vou usar. É que Deus é soberano. Não. Jesus disse: tudo que nós vamos pedir, tudo, Ele nos dará. E Ele fala por que Ele nos dará? É para que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. Jesus, o que mais Ele quer fazer, quando Ele veio no mundo, a prioridade dele era agradar ao Pai. Jesus deixava tudo para agradar ao Pai. Entre o reino e a sua mãe, a escolha de Jesus foi clara. A coisa mais valiosa era o reino, agradar a seu Pai. Quando ele tinha 13 anos, ele aceitou desaparecer dos seus pais para ir ter com os doutores, para entreter acerca das coisas do reino. Quando lhe acharam e falaram: por que fizeste isso? Ele disse: eu vim cuidar dos negócios do meu Pai. Tudo que ele quer fazer, tudo que ele faz, tudo que tem a ver com a glória do Pai, Jesus faz. Diga comigo: tudo que tem a ver com a glória do Pai, Jesus faz. Yes. Se Deus será glorificado, Jesus tem maior prazer para fazer. Aleluia. Oh my God. Não sei se vocês estão entendendo. Se aquilo que você está pedindo vai dar glória a Deus, Jesus quer fazer. Oh Jesus, aleluia. Se há glória a Deus no meio daquilo, se há glória a Deus naquilo que você vai pedir, tenha plena consciência que Jesus vai fazer. Não tem nada a ver porque é soberania. Se não aconteceu, Deus não fez, não quer. Não. E no 14, versículo 14, no mesmo João capítulo 14, versículo 14, Jesus fala que se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós pedimos em nome de Jesus e não recebemos e nos contentamos com isso? Eu quero que os irmãos, vamos refletir. Olha, essa mensagem vai abençoar a tua vida. Reflita, não permita que nada te distraia, não viaja nos pensamentos, não vai a lugar algum. Reflita comigo.
Jesus disse primeiro que tudo que você vai pedir, Ele vai te dar. Por quê? Porque para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu vos fiz entender aqui, dei 2 exemplos, quando ele tinha 13 anos, e também quando a mãe dele veio ter com ele. Lhe chamaram, que teu pai, e tua mãe, e teus irmãos estão lá fora. Ele disse, não, meu pai e minha mãe são esses que estão aqui, que fazem a vontade do meu pai. Quer dizer, Jesus se alegra com as pessoas que se assentam para ouvir a sua voz, que fazem a vontade do Pai. Nós aprendemos com o pastor no domingo aqui, quando ele explicou acerca da Marta e Maria. Marta estava lá se preocupando com as coisas, estava lá se preocupar, mas Maria estava lá sentada aos pés do mestre, ouvindo o mestre. Marta veio para chamar a atenção a Jesus. Jesus lhe disse que a Maria escolheu a boa coisa. Tudo que dá a glória a Deus, Jesus ama. Agora, tem coisas que nós pedimos a Jesus que dá glória a Deus e não recebemos, e estamos acomodados, estamos à vontade, pensamos que é a soberania de Deus, pensamos que é a vontade de Deus de não nos dar. Como? Será que Jesus mudou? Será que a sua palavra mudou? Será que Ele é mentiroso? Eu acredito que não. Não sei vocês, mas para mim, Jesus não pode mentir. Para mim, Jesus não pode mentir. Para mim, Jesus é o Deus verdadeiro, que não pode mentir. Quando Ele fala, Ele faz. Diga comigo, Jesus não pode mentir. Confida, como alguém que está revolucionado. Diga, Jesus não pode mentir. Jesus não pode mentir. Jesus nunca vai mentir. Se Ele falou é porque é verdade. Aleluia. Jesus não pode mentir. E só para falar nesse ponto que Jesus não pode mentir, eu disse para vocês aqui, último ponto que nós vimos, que na oração há recompensa. Se Jesus disse que quem pede recebe, e disse também que quem entra no lugar oculto ora a seu Deus e Deus lhe recompensa, isso é verdade. Quem ora recebe alguma coisa na parte de Deus. Haverá coisa que você receberá, não porque você trabalhou, mas porque você orou. Algumas coisas que complicam esse mundo, que a pessoa pode trabalhar 20 anos, você pode conseguir em um dia. Não porque você se esforçou, não porque você transpirou, mas só porque você orou. Não vamos nos mentir, irmãos. Apesar de tudo que nós vimos aqui, nós soubemos. Eu também. Eu estou aqui, não estou a me tirar, estou aqui também, estou a pregar, também estou a ser edificado por intermédio desta mensagem. Estou aqui. Há muitas orações que eu fiz, há muitas orações que eu vi a igreja fez, que não deu certo. Mas Jesus disse que quem pede recebe. O que está acontecendo? O que está fazendo com que nós hoje pedimos coisas e não recebemos? Nós hoje oramos, mas parece que nada está acontecendo. Nós hoje fomos na presença de Deus, usamos até o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, que Ele próprio disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Usamos até o nome de Jesus, mas não acontece. Por quê? Diga comigo, por quê? Não consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. Tiago capítulo 4, versículo 3. Desculpa. Tiago capítulo 4, versículo 3. Por que nós pedimos e não recebemos? Esta passagem diz: pedes e não recebes, porque pedes mal. Diga comigo, pedimos mal. Convida. Yes. Quando você lê a palavra de Deus, vê a promessa de Deus, e você se posiciona e não vive aquilo que Deus disse, é porque alguma coisa de errada está acontecendo. E tenha certeza, não é Deus que está a fazer coisa errada, é você. Alguma coisa não está a ser feita. É necessário que a gente possa se questionar por que não está a dar certo aquilo que nós estamos a fazer.
Por que não está a dar certo as minhas orações? Há pessoas, acredito que aqui tem pessoas que dizem: parece que Deus não me ouve. Isso não é normal. Não é normal um filho de Deus, chegar um tempo, achar e pensar que Deus não lhe ouve. A força da tua vida cristã está na comunicação com Deus. E comunicação não é só você falar, é Deus falar também. Não é só você dar, é Deus te dar também. Eu durante muito tempo, eu pensava que a oração é só eu chegar na presença de Deus, falar, sair. E eu dou graças a Deus, anos atrás, alguém me ensinou que não é isso a oração. A oração é vai e vem. É uma conversa. É você falar e Deus também falar. Por que Deus não está a nos responder? Por que Deus não... Quer dizer, por que nós não estamos a viver o que a palavra de Deus disse? Aqui Tiago fala que alguma coisa está mal. Não é que Deus prometeu mal. Não porque Deus falou mal. É você. Pedes mal. Por isso, os seus pareces estão fechados para você. Quando o céu se fecha, quando tudo está escuro, o problema não é Deus. Quando estás a procurar o culpado do teu problema, irmão, presta atenção. Quando estás a procurar o culpado do teu problema, tira na tua cabeça, tira todas as hipóteses que é Deus. Não é Deus. Deus não é responsável do fracasso. Fracasso da oração, fracasso espiritual, Deus não é responsável. Não. Deus não é responsável. Quando acontecem essas coisas, é porque nós pedimos mal. Diga comigo, nós pedimos mal. E ele fala o que é esse pedir mal, que muitos também interpretam mal. Ele fala por que nós pedimos mal, que muitos interpretam como mal. Para gastardes em vossos deleites. No versão King James disse: e quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação. Diga comigo, motivação. Diga comigo, motivação. Yes. Com o pastor nós aprendemos o tipo de oração que nós não devemos fazer, que é a oração de hipócrita, oração de que mais? Dos gentios, não é isso? Aqui também esse ponto se acrescenta. Quando você quer ter oração bem sucedida, verifique a tua motivação. O que te motiva a orar? O que estás a pedir? Sim, ok, estás a pedir. O que está a te motivar a pedir aquilo que estás a pedir? Com motivação errada, simplesmente para abanjardes em vossos prazeres. Você pede, quer dizer, é prazer. É você que está a pedir, é você que está a pedir. Alguns dizem: esse versículo quer dizer, você quando vai na presença de Deus, só fica lá: Senhor, minha mãe, meu pai, nunca pensa no outro. Não, esse versículo não está falando dos outros. Esse versículo está falando da motivação. Orar para você, orar para tua mãe, para teu pai, não é mal. Orar para a tua casa, para Deus abençoar a tua casa, não é mal. O que esse versículo está falando? Não está proibindo você orar pelo que é teu. Se você não orar pelo que é teu, ninguém vai orar mais do que você. Tem que orar pelo que é teu. Esse versículo está falando da motivação. Estás a pedir, ok. O que está por detrás deste pedido? O que está a te motivar? Qual é a razão que te leva a pedir isso? Diga comigo, Deus não responde só orações. Deus responde também às motivações. Yes. A motivação conta muito para Deus responder a tua oração. A
razão que te leva a orar. Conta muito para Deus responder a tua oração. Aleluia, aleluia. E neste versículo, Tiago fala de algumas coisas. Eu tentei interpretar este versículo e interpretei com 2 pontos. Primeiro ponto que esse versículo quer dizer, Tiago está querendo nos dizer que a oração deve ser atendida. Esse versículo é a prova que nos comunica, que nos diz que a oração deve ser respondida. Ele fala que não recebe, ele fala não recebe porque ele sabe que a oração deve ter uma resposta. Vocês devem receber quando vocês pedem. Ele escreve isso porque ele, não sei se Deus lhe revelou que séculos que iriam vir, iriam pedir e não receber. Não sei se porque os homens que escreveram esses livros foram inspirados por Deus, amém? Pela inspiração do Espírito Santo, os homens escreveram. Ele está querendo nos comunicar aqui que o fracasso na oração não é normal. Não é normal. Não é normal você passar anos e anos orando, pedir a mesma coisa e nada. Não é normal. Ao ler esse versículo, a primeira coisa que deve te vir na cabeça é isso. Não é normal. O não receber diz que a oração deve ser, ele diz que a oração deve ser respondida. Contrariando, vocês não recebem, então ele está querendo nos dizer que a oração deve ser respondida. Alguém entendeu? Fui claro? Ok. Outro ponto que eu entendi acerca desse versículo: o motivo de não receber o que pedimos é a motivação. É a motivação. É aqui onde está o fracasso. O nosso tema que estamos a falar hoje é que a eficiência da oração. Quer dizer, o que sustenta a oração, o que dá poder, o que dá força à tua oração. Eu expliquei tudo isso, era para chegar até aqui, para explicar o que dá força à tua oração. A partir de hoje, irmão, por favor, olha, vou dizer alguma coisa aqui, e se eu falar mal, me perdoe. A igreja Emmanuel é uma igreja que já se jogou vários sementes, mas quase todas essas sementes não produzem, não dá fruto. O problema aqui na igreja, se nós temos problema, não sei o que, vida espiritual está fraco, não sei o que, culpa não é de Deus. Deus tem falado muito para nós, tem lançado muito as sementes ou os sementes. As sementes, né? Deus tem lançado muitas sementes nos nossos corações por intermédio deste ministério. Se não há fruto na igreja Emmanuel, a culpa não é de Deus, é de vocês. Por isso é que Deus mudou a mensagem de domingo do pastor. Por isso Deus fez isso. Expectativa. Vem na igreja por vir. Senta, isso que eu falei no início. Quando você não sabe o significado ou o valor, a profundidade daquilo, você não vai valorizar. Por isso é que você leva a vida espiritual como na brincadeira. Lê a Bíblia quando te apetecer, ora quando te apetecer, vem na igreja quando te apetecer. Quer dizer, porque ainda não sabes o valor do Deus que te salvou. Irmãos, presta atenção aqui. Quando todo ser humano que sabe do valor de quem é Deus, que sabe do valor da onde Deus lhe tirou, do que Deus fez para ele, essa pessoa dá o melhor dele. Você se lembra daquela mulher que ungiu os pés de Jesus? O perfume que ele usou para ungir os pés de Jesus, naquela época, era o perfume mais caro. Ele olhou o que Jesus fez para ele, os seus muitos pecados que Jesus perdoou. Olhou para a coisa mais valiosa, viu? Melhor eu perder aquilo para Jesus.
Muitas vezes você não quer. Há pessoas, há dias, não quero vir na igreja, não quero vir, porque ainda não visualizou na profundidade aquilo que Deus fez para ele. Quando você não medita naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez para ti, você levará até a obra de Deus na brincadeira. Fará quando te apetecer. Não poderá dar o melhor de ti quando Deus não significa muito para você. Deus deve significar muito para nós. É assim que nós vamos produzir frutos. Meus irmãos, das vezes que eu vi mensagem que mudaram a minha vida, mudaram alguma coisa na minha vida, foram dias que eu decidi abrir meu coração e me focar. Quando eu me foquei, pude perceber quem Deus é para mim. Por isso eu mudei de vida. É assim que deve ser conosco. Muitas vezes, pastor João, muitas das pessoas, eu recebi essa testificação. Ultimamente, como estamos a fazer pergunta, muitas pessoas escrevem, não escrevem para irem meditar ou irem consumir em casa. Escrevem só para ter algum argumento para responder quando vão lhe perguntar. Mas não devia ser assim. A mensagem pregada deve ser meditada em casa para criar fruto dentro de você. Não escreva só, não memoriza só para quando te perguntarem para ter alguma coisa para responder. Memoriza, escreve para mudar a tua vida. Amém ou não amém? Diga comigo a motivação. A motivação tem sido a razão que nos leva a orar mal. Orar mal é orar com a motivação errada. Amém? Primeira carta universal de São João. Primeira de João. Primeira carta universal de São João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se soubemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Alguém entendeu esse versículo? Alguém entendeu esse versículo? Pode nos explicar? Alguém entendeu? Não? Ok. Vou ler na versão amplificada. Diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. A coragem, o que nos dá é a certeza, a segurança de pedir e receber. Aquela certeza é o quê? Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Logo, a motivação errada que Tiago está a dizer é quando é a tua vontade. O tudo que Jesus falou, tudo que você pedir, não é o tudo de tudo. Irmãos, estão aqui? Alô? Não é o tudo de tudo. Irmãos, ele disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Certo? Certo? Mas nós oramos em seu nome, ele não faz. E uma vez eu preguei aqui, falei acerca, quando estava falando acerca do nome de Jesus, eu abordei sobre o nome, né, na oração, neste caso. E eu dei exemplo, expliquei que a oração é como se você está a escrever a carta. Você escreve a carta, as pessoas as meninas que querem dos pedidos, apresentações, sabem melhor sobre isso.
que quem escreve é tio ou pai, quem assina é outra pessoa. Logo, aquela outra família quando vai receber, não vai receber essa carta como mesmo o sobrinho pode escrever. Amém? Quando, por exemplo, né, alguém está vindo pedir casamento naquela família, se tem alguém, por exemplo, né, se é tio que tem que fazer carta e tio não sabe escrever, por exemplo, pode pegar um sobrinho, faz uma carta para mandar naquela família. Ele escreve, é o senhor de tal, não é o senhor que está escrevendo, mas é o sobrinho, mas está se direcionar como o senhor, o tio dele. É o senhor de tal, veio por meio desta carta escrever para o senhor fulano que isso, por isso. Na assinatura, o senhor que mandou, vai escrever o nome dele. Logo, todas aquelas palavras não são do sobrinho, são de quem? Não estou a entender. Do tio, certo? Entenderam o exemplo? Irmãos, entenderam o exemplo? Irmãos. Outros estão comendo unha, outros estão, entendendo? Eu expliquei naquele dia, mais ou menos é assim que funciona a oração. Você ora e fala em nome de Jesus. Deus lá no céu, Ele quando ouve em nome de Jesus, quem ora naquele momento não é mais você, mas Jesus. Agora, Deus sabe a linguagem de Jesus. Amém, irmãos? Deus sabe a linguagem de Jesus. Deus sabe quando é que Jesus está a orar. E vou te dizer alguma coisa. Só o nome na oração, só o nome de Jesus na oração. Sei que isso pode te chocar, mas vou me explicar. Só o nome, usar só o nome de Jesus para receber, não é suficiente. Alô? Usar só o nome de Jesus no final da tua oração não é suficiente a garantia de receber. A vontade dele deve também influenciar a tua oração. Isso que nós lemos, a certeza que nós vamos receber aquilo que nós pedimos é a vontade de Deus. A motivação, a tua motivação na oração deve entrar lá a vontade de Deus. Oh, amém ou não amém? Deve entrar lá a vontade de Deus. O tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei. O tudo deve se inclinar na vontade de Deus. Deus vê a oração, vê, em nome de Jesus, amém. Ele lê o conteúdo da tua oração e fala: esse não é Jesus que orou. Logo você não é respondido. Ele sabe quando Jesus ora. A linguagem que Jesus não pode falar. Não é língua, não estou falando linguagem, não estou falando da língua, não é? Não estou falando das palavras terrenas, ok? Estou falando da linhagem da tua oração. Ele olha mesmo, o filho não ora assim. O filho não ora assim. Ele quer ver não só o nome de Jesus, mas também quer ver o conteúdo. E nesse conteúdo ele saberá da motivação desta oração. E se nessa motivação ele vê a vontade de Jesus dentro dessa motivação, ele dá. Alguém está entendendo? Ele dá, ele atende. A eficiência da oração começa quando a tua oração se inclina na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que? É a palavra de Deus. Dê comigo a palavra de Deus. Convida. A palavra de Deus. The word of God. La parole de Dieu. Maloba na Nzambe. A palavra de Deus. Se você quer que as tuas orações tenham eficácia, tenham poder, você precisa se introduzir, precisa engolir a palavra de Deus. Logo eu quero te dizer que retenha a vida da oração, retenha também a vida da palavra de Deus. Quer dizer, a motivação das tuas orações não deve ser: porque não, sentei,
De repente, ouvi na chapa. Comecei a orar. A minha motivação porque gato passou. Não! A motivação da tua oração não deve ser porque problema veio. Eu vou começar a orar. Não! Você só não recebe porque a motivação da tua oração é isso. Mas quando você pega a palavra de Deus, veja a promessa de Deus. Uau! Isso se torna verdade no teu espírito. E você começa a confessar isso. Você começa a andar, a confessar, a contemplar aquilo que Deus disse para você. E acreditar que você já recebeu aquilo. Porque se Jesus disse, é porque eu já tenho isso. E eu começo a orar de acordo com aquilo que eu li. Começo a orar de acordo com aquilo que eu meditei. Logo Deus me ouve. Você não está a entender. Você não está a entender. Não está a entender. O poder da tua oração começa com a palavra de Deus. Jesus disse, quer dizer, essa passagem quer dizer a oração que Deus quer ouvir é a palavra orando. Quanto mais você se introduz na palavra de Deus, a tua vontade, a tua carne, o teu desejo vai indo morrendo, vai se enquadrar a palavra de Deus. E você, quando ora, não é mais você que ora, mas a palavra que está a orar. E a palavra ora, no final da palavra, em nome de Jesus, não tem como Deus não responder. Não tem como Deus não responder. Não tem como. Não tem como Deus não responder. Não tem como Deus não responder. A eficiência da oração. Nós temos que receber aquilo que nós pedimos. E para isso nós devemos analisar as motivações. E a motivação certa para Deus ouvir a nossa oração é quando nós decidimos nos introduzir da palavra de Deus. Quanto mais você engole a palavra, mais o teu eu vai morrer. Quanto mais você se introduz da palavra, mais a tua vontade vai morrer. A tua vontade vai começar a se enquadrar pouco a pouco com a palavra de Deus. Você vai começar a pensar com a palavra de Deus. Você vai começar a desejar com a palavra de Deus. Você vai começar a viver com a palavra de Deus. Isso vai contaminar até a tua fala com as pessoas. Vai contaminar até o teu pensar. Vai contaminar até o teu relacionamento com as pessoas. Até o teu relacionamento com Deus será a palavra falando para Deus. E quando a palavra de Deus sobe no trono de Deus, Deus não tem como não responder a sua palavra. Deus colocou sobre cima de tudo a sua própria palavra. Logo a oração feita pela palavra, Ele ouve. Medita nessa noite acerca da palavra de Deus. Vou terminar. Jesus também fala acerca disso, para confirmar aquilo que eu estou a dizer aqui, no João capítulo 15. Aleluia. João capítulo 15, versículo 4. Está em mim, e as minhas palavras, fazer o quê? Pedirei tudo o que quiser. Está vendo tudo que eu estou falando aqui? O tudo que nós lemos, o tudo que ele falou no João capítulo 14, o tudo que ele está a falar é isso. É quando você está nele e a sua palavra está em você. Isso é a palavra contaminar teu pensamento, a palavra contaminar tuas falas, a palavra contaminar teus desejos, a palavra contaminar tuas motivações. Logo, tudo que você pedir, Ele fará. Até aqui a palavra de Deus. Aleluia.